Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Denise Pinhão. Bom dia, amigo ouvinte, amigo internauta. Eu sou Denise Pinhão e estamos dando início ao programa Evangelho e Vida desta semana. É sempre motivo de alegria esses momentos de troca, de estudo e reflexões. E hoje nossa alegria é maior, porque estamos no mês de aniversário da Rádio Rio de Janeiro, essa emissora querida, especial, que através de suas ondas fraternas levam a mensagem do Cristo à luz da doutrina espírita a muitos corações amorosos e receptivos. A querida Rádio Rio de Janeiro, nossa gratidão, carinho, respeito e amizade pelos seus 52 anos de existência. Parabéns pelos serviços prestados, pelos programas, pela equipe técnica, administrativa, sempre transmitindo informações de qualidade, contribuindo com a propagação do conhecimento espírita em comunhão com o Evangelho de Jesus. Gratidão, Rádio Rio de Janeiro. Que Jesus abençoe a todos. Amigo ouvinte, hoje vamos estudar o tema Pedi e Obtereis, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Iniciaremos com a passagem evangélica do item 1, que fala sobre a qualidade da prece. E quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que gostam de orar ficando de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Vós, porém, quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Não vos preocupeis em pedir muito em vossas orações, como fazem os pagãos, que imaginam que é pela quantidade de palavras que serão atendidos os seus pedidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade, antes que o peçais. Mateus capítulo 6, versículo de 5 a 8. Na sequência, vamos ler o item 3, contextualizando a prece do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a alguns que punham sua confiança em si mesmos, como se fossem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, pondo-se de pé, orava assim interiormente: Meu Deus, graças vos rendo por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos declaro que este voltou para casa justificado, e não o outro, porque aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Evangelho de Lucas,
capítulo 18, versículos de 9 a 14. Vamos comentar. Kardec aqui traz orientações para o cuidado em relação à prece. Trata da importância da oração em nossa vida, fala da qualidade, da eficácia da prece e de sua ação através do pensamento, nessa possibilidade do que a prece representa enquanto nossa conexão, nossa ligação íntima com o Pai. Porém, amigo ouvinte, nessa colocação pedi e obtereis merece nossa atenção, no sentido de que não devemos levar ao pé da letra, porque senão incorremos no erro de achar que basta pedir para obter aquilo que estamos pedindo como um resultado imediato, e não é bem assim que acontece. Aqui, dentro do contexto da época em que Jesus proferiu esta frase, foi para ensinar a importância da nossa condição, da nossa disposição íntima e sincera, buscando harmonia, fé, silêncio, sabendo o que e como pedir a Deus. Geralmente recorremos à prece para pedir. No primeiro momento, essa parece ser nossa maior preocupação. Nossa intenção está só no pedido. Mas será que sabemos pedir? E como pedimos a Deus nos momentos de prece? Pedimos com um sentimento de sinceridade em nosso coração? Ou nos preocupamos só com as palavras? Essas reflexões são muito importantes. E como foi lido no texto, quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto, fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo. Aqui podemos entender quarto como o templo do nosso coração. No nosso coração, no momento da nossa intimidade, nessa ligação, nessa conversa com Deus. E nesse contexto de orai a vosso Pai, recorrendo ao Livro dos Espíritos, nas questões 658 e 659, que fala sobre a prece, Kardec pergunta, questão 658, agrada a Deus a prece? Resposta dos Espíritos, a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo, a prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade, mas não creiais que o toque a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Por essa resposta aqui dos Espíritos, lembramos da prece do publicano, que demonstrou humildade, enquanto que a do fariseu se vangloriou perante Deus. Questão 659. Qual o caráter da prece? Resposta. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Então, aqui, pela resposta, a prece é um ato de adoração,
de reverência, de devoção a Deus. E enquanto um ato de adoração, lembramos de Jesus, que sempre recorreu à prece, a esse momento íntimo com o Pai, para buscar forças, para se revigorar ante as dificuldades que vivia na sua trajetória terrena. E nós, como nos vemos diante desse exemplo de Jesus? Ele, nosso modelo e guia, utilizou-se da prece. E nós, porque muitas vezes não seguimos seu exemplo? Será que realmente entendemos o que representa esse valioso recurso da prece? E aí, amigo ouvinte, não podemos deixar de lembrar que Deus é soberanamente bom, justo e misericordioso. Vai atender nossos pedidos sinceros, porém, de acordo com o quê? Com o nosso merecimento, com as nossas necessidades. O que significa dizer que nem sempre a resposta virá na hora que a gente quer, obedecendo ao imediatismo do nosso ego, ainda imaturo em suas aspirações, correspondendo ao nosso comportamento ansioso, controlador, competitivo. Deus sempre sabe o que é melhor para cada um de nós, mesmo que ainda não compreendamos. À medida que vamos compreendendo a lei divina, fica mais fácil o entendimento e a nossa responsabilidade perante a vida. E aí vamos reconhecendo que as respostas aos nossos pedidos virão pela sabedoria divina, mas no tempo certo, não como a gente acha que tem que ser na hora que a gente quer. Não é por aí. Refletindo nesse tema, o que a oração traz? Traz equilíbrio, nos conecta com as energias superiores. Isso tudo quando vem de um coração sincero. Reflete respeito, confiança em Deus, vibrações de amor, de fé. Mais uma vez vamos voltar lá no exemplo da oração do publicano. As boas obras, nossas ações, não se manifestam exteriorizando fé e devoção. Pelo contrário, é pela caridade consigo, com o amor ao próximo, sem ostentação, que Deus vai reconhecer esse coração sincero e justo, com humildade. A cada um segundo suas obras. A misericórdia de Deus se estende a todos indistintamente, nos dando sempre o quê? Oportunidades para novos aprendizados e reequilíbrio quando erramos e precisamos rever nossas atitudes e comportamentos perante a lei divina. Nunca estamos esquecidos por Deus. Nós é que descuidamos e nos afastamos da sintonia com as leis naturais e morais que regem todo o universo. E a consequência disso é o sofrimento que causamos. Um pequeno recorte aqui. E quando nos descuidamos, encontramos aqui no Livro da Esperança, na lição 88, que fala em louvor da prece, Emmanuel coloca assim para a gente: orai, enfim, com humildade como o publicano, e não com orgulho como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal.
Olha aí, né, essa colocação de Emmanuel, justamente destacando para a gente examinar os nossos defeitos, olhar para as nossas dificuldades, para aquilo que a gente deve, com humildade, reconhecer e corrigir, e não ficar se enaltecendo, nos comparando aos outros por nossas qualidades. O pedir na prece deve ser sempre uma ação muito consciente, sobretudo com responsabilidade perante as leis divinas, para que a gente possa se melhorar. Nessa mensagem que se encontra em Mateus capítulo 7, versículo 11, pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Qual é o ensinamento aqui para todos nós? Prestando atenção nos verbos. Pedi, buscai, batei, ajuda-te, nos impele, nos estimula a ações, a movimento e esforço. Ou seja, não vai cair do céu. Essa postura infantil de lamentação, de acomodação, não procede. Pelo contrário, pelo esforço crescemos, buscamos, porque reconhecemos que a tarefa é nossa, em comunhão com a lei divina. E nesse sentido, qual a recomendação de Jesus? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim é um convite do Mestre, para que busquemos a sua direção. O esforço é de cada um, buscando o aprendizado e seguindo em seus ensinamentos. Nessa compreensão do nosso esforço, da confiança na misericórdia de Deus, no recurso da prece e sua eficácia, Kardec complementa no início do item 7, do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos dizendo: seria ilógico concluir por estas palavras: seja o que for que peçais pela prece, vos será concedido, que é suficientemente pedir para obter, assim como seria injusto acusar a providência se ela não atender a todo pedido que lhe é feito, porquanto ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. É assim que procede um pai sensato, que recusa ao seu filho as coisas que seriam contrárias ao seu interesse. O homem geralmente vê apenas o presente. Ora, se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus deixará que ele sofra, como o cirurgião deixa o doente sofrer, com uma operação que vai lhe proporcionar a cura? E Kardec conclui: o que Deus lhe concederá, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. E o que ainda lhe concederá são os meios de sair das dificuldades com a ajuda das ideias que ele fará os bons espíritos lhe sugerirem, de maneira que o mérito da ação ficará para o homem. Deus assiste os que se ajudam a si mesmos. De acordo com essas palavras: ajuda-te e o céu te ajudará.
e não aqueles que esperam tudo de um socorro alheio, sem fazer uso de suas próprias faculdades. Na maioria das vezes, porém, o homem prefere ser socorrido por um milagre sem fazer o menor esforço. Fazendo uma ponte com o pensamento da benfeitora Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, vamos encontrar lá no capítulo 35, pedir e conseguir as seguintes contribuições. A oração é emanação do pensamento bem direcionado e rico de conteúdos vibratórios que se expande até sincronizar com as ondas equivalentes, assim estabelecendo o intercâmbio entre a criatura e o Criador. Todo e qualquer pedido feito através da prece é conseguido, porque o ato de orar já constitui uma expressão de humildade perante a vida e um despertar da consciência para a compreensão dos objetivos a que se deve entregar. Sustentando-se na oração, melhor direcionamento encontra para os passos, mais segurança adquire para vencer os obstáculos, mais resistência consegue para superar-se, equipando-se de alegria e de vigor para não desanimar. E por fim, Joana nos diz que orando o ser desperta e reflexiona, assiste-se emocionalmente e compreende a necessidade de ajudar o seu próximo, aquele que está mais perto, todo e qualquer indivíduo que se lhe acerque particularmente, quantos lhe constitui a consanguinidade. Quando o desespero de qualquer forma circunde a casa mental e o departamento emocional da criatura, cabe-lhe, na dificuldade de discernimento ou de dor em que se encontre, abrir-se à prece e pedir amparo a Deus, tocando-se de luz, porquanto tudo obterá e concedido-lhe será o que pedir. E assim, queridos amigos, estamos na parte final do nosso estudo. Que as reflexões de hoje possam nos servir de um roteiro seguro, buscando na prece momentos de recolhimento, silêncio, paz interior, meditação, de contemplação junto à natureza, momentos de fé, de confiança e gratidão. Tudo que promova bem-estar, saúde integral, autoiluminação e a nossa transformação moral. Quando Jesus nos diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Refletindo nessas palavras, o que podemos extrair desse ensinamento? O jugo da vida está muito pesado. O mundo se encontra num momento de transição. São muitas as mudanças, os acontecimentos, os flagelos que assolam a humanidade, num cenário de dores e sofrimentos, gerando estados aflitivos de preocupação, tristeza, desânimo, cansaço, seja físico, mental. Tudo que nos oprime, minando o nosso emocional, exaurindo nossas forças, nossa energia psíquica, abrindo campo para enfermidades e outros transtornos. E a prece, nesse contexto, pode ser também compreendida como o jugo que Jesus nos impõe, diferente do jugo do mundo. E por quê? Porque a prece liberta, renova as energias, orienta a consciência,
traz proteção, segurança, esperança, promove estados de paz, de brandura, de humildade e, sobretudo, nos envolve no amor de Deus e nos desperta para o verdadeiro sentido da vida. Amigo ouvinte, aqui nos despedimos, num momento de prece. Oremos. Jesus, divino amigo, agradecemos a bênção da reencarnação, agradecemos a providência divina, agradecemos por tudo que temos recebido, agradecemos por mais essa oportunidade de estudo através de seus ensinamentos. Agradecemos aos 52 anos de trabalho da Rádio Rio de Janeiro, que nos acolhe, nos orienta à luz da doutrina espírita. E também te pedimos, Jesus, por nosso planeta escola, por nossos irmãos que sofrem, vítima dos flagelos do mundo, te pedimos bênçãos de proteção para que sejamos instrumentos promovendo a paz, vibrando no bem, praticando a caridade, amando-nos uns aos outros e a Deus sobre todas as coisas. Fique conosco, hoje e sempre. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.